Olá, senhores. Estamos com uma questão de dinâmica que fala o seguinte: olha só. Um homem empurra uma mesa com uma força horizontal F, da esquerda para a direita, movimentando-a nesse sentido. Um livro solto sobre a mesa permanece em repouso em relação a ela. Considerando a situação descrita, assinale as proposições corretas. Antes vamos analisar, olha que bacana. As forças que estão atuando aqui, nós temos o homem empurra a mesa. Então vem cá, o homem aplica uma força na mesa. Eu vou chamar essa força de F1. Só que para toda ação sempre existe uma reação. Se o homem aplica uma força na mesa, obviamente que a mesa aplica a mesma força, porém no sentido contrário, no homem. Por que o homem anda? Através do atrito que existe entre o pé dele e o solo. Então olha que bacana. Aqui o homem empurra o chão para trás, por reação o chão empurra o homem para frente. Então agora, ó, aqui eu vou ter uma força que eu vou chamar de F2, que é o atrito que existe entre o solado do pé dele e o chão. E é graças ao atrito que a gente consegue andar, certo? Essa mesa, ela vai ser empurrada contra o solo. Estão percebendo aqui, ó? Ela é empurrada contra o solo. Então os pés da mesa empurram o solo para a direita, por reação, o solo empurra os pés da mesa para trás. Essa força é a força de atrito e, nesse caso, eu vou chamar de F3. Bom, olha que bacana. O livro que está em cima do muro. Muro não, da mesa. Esse livro, senhores, ele, por inércia, ele gostaria de continuar parado. Mas ele não vai continuar parado. Ele vai andar junto com o livro, junto com a mesa, porque o texto garantiu para nós, ó, que um livro solto sobre a mesa permanece em repouso em relação a ela. Pior, mas se eu estou empurrando a mesa, como que o livro vai andar? Porque entre o livro e o apoio da mesa também existe atrito. Então olha que bacana. Por debaixo do livro, ó, a mesa, ela vai para a esquerda, né? A mesa vai tentar se arrastar por debaixo do livro, ó. Percebam que aqui, ó, a mesa, ó, ela tá se arrastando aqui atrás do livro. Então, através do atrito, a mesa empurra o livro para a direita. Só que para toda ação existe uma reação. Obviamente que esse livro em cima da mesa está atrapalhando o movimento dela. Essa força nós vamos chamar de força F4. Esses são os pares ação e reação. A gente não desenhou aí peso normal de nenhum dos corpos, tá? Mas se for necessário, a gente analisa. Vamos ver os itens agora. Mas olha que bacana. Se você olhar apenas para o livro, desprezando o peso e a normal, a única força que age no livro é a força F4, certo ou não? Se você considerar somente a mesa, olha que bacana. As forças que atuam na mesa são, além de peso e normal, tá? As forças F4, que é o atrito trocado entre ela e o livro, a força F3, que é o atrito trocado entre a mesa e o chão, e a força F1, que é a força trocada com o cidadão que está empurrando a mesa. Se vocês quiserem observar as forças que atuam no rapaz, as forças que atuam nele são essas daqui, né? A força F1, que é a mesa acaba dificultando o movimento dele, e a força F2, que é o atrito com o solo, que graças a ele que a gente consegue andar. Beleza? Então percebo que a F4, meninos, tem uma resultante, né? Isso significa que a F4 vai acelerar o livro para nós, já que tem essa resultante. E essa aceleração é para a direita. A mesa, ele garantiu que o livro está em repouso em relação à mesa. Se o livro está acelerando, é porque a mesa também vai estar acelerando com a mesma aceleração. A diferença é que ela tem 3 forças, mas a F4 e a F3 atrapalhando, a F1 ainda é maior do que essas forças. E, portanto, a gente acaba tendo uma resultante para a direita que acelera a mesa junto com o vidro. E o cara, ele também, né, vai ter a mesma aceleração, justamente porque é ele que está empurrando todo mundo. Então ele tem que andar junto com o sistema, né? Por que ele vai ter aceleração? Porque com certeza a força F2 aqui é maior do que essa força F1 para nós. Tudo bem? Vamos analisar os itens? Então olha lá, item A. Se a mesa deslizar com velocidade constante, então esquece aquela aceleração que eu coloquei para vocês. Se a mesa deslizar com velocidade constante, a força de atrito sobre o livro
não será nula. Meninos, se a velocidade for constante, aí eu não tenho aceleração no livro, certo? Ele vai estar andando com velocidade constante. Isso significa que a resultante é zero. Isso significa que, após o livro já ter entrado em movimento com aceleração junto com a mesa, e aí agora todo mundo ficar na velocidade constante, aí ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ele vai estar em equilíbrio. Estar em equilíbrio significa não ter nenhuma força atuando nele, aliás. Ter força atuando, mas não ter força resultante nele. Então, quando ele fala, se a mesa deslizar com velocidade constante, a força de atrito sobre o livro não será nula, pelo contrário, a força será nula. Existe atrito, mas o atrito não está atuando para nós, certo? Ele não está atuando, portanto, o atrito vale zero. Beleza ou não? Então, o item 1 é falso. O item 2. Se a mesa deslizar com velocidade constante, atuarão somente as forças peso e normal sobre o livro. Então, se ele tiver com velocidade constante, de novo, a aceleração é zero. Aí eu não vou ter mais aquela F4, porque o livro não está se movimentando, querendo ficar por inércia parado ou em movimento. Ele está em equilíbrio junto com a mesa, certo? Se ele está em equilíbrio, a resultante é zero. Então eu não tenho atrito atuando nele, mas eu ainda tenho peso, que é a atração gravitacional da Terra, e a normal, porque ele está apoiado sobre a mesa, né? Então, se a mesa deslizar com velocidade constante, atuarão somente as forças peso e normal sobre o livro. Então, o item 2 é verdadeiro. O item 4. Se a mesa deslizar com aceleração constante, que é a situação que eu criei para vocês ali em cima agora, atuarão sobre o livro somente as forças peso, normal e a força F. Olha só, a força F é a força que o cidadão aplicou. Essa força F é aquela força F1. Em nenhum momento a força F1 vai ser aplicada no livro, meninos. Porque o homem não encosta no livro. O homem encosta na mesa. Então, quando ele fala se a mesa deslizar com aceleração constante, então sobre o livro a força, peso normal e a força F, isso daqui está errado. Ó. A força F atua na mesa, não no livro. Portanto, o 4 está falso. 8. Se a mesa deslizar com aceleração constante, a força de atrito que atua sobre o livro será responsável pela aceleração do livro. É isso que nós vimos aqui, né? Ela é a única força atuando no livro, além do peso normal que se anula, mas ela é a única que sobra como resultante. Então, ela é a resultante, ela que determina a aceleração sobre o livro. Portanto, se a mesa com aceleração constante, a força de atrito que atua no livro será responsável por aceleração. O item 8 está verdadeiro. 16. Como o livro está em repouso em relação à mesa, a força de atrito que age sobre ele é igual em módulo à força F. Então vamos lá. Como o livro está em repouso em relação à mesa, a força de atrito que age sobre ele, livro, é igual em módulo à força F. Meninos, o livro está em repouso em relação à mesa porque ele está no mesmo movimento que a mesa. Acelerado ou não, eles estão no mesmo movimento. Mas a força F não vai ter a mesma intensidade lá no livro, porque ou é a força de atrito que existe porque tem aceleração, ou então não tem força atuando no livro, né? Então, como ele fala, como o livro está em repouso em relação à mesa, a força de atrito que age sobre ele é igual à força F, não tem como. A força de atrito aqui, ó, se vocês analisarem na mesa, a força F4 mais a força F3 é que vão ser igual à força F, que é a nossa F1, né? Então, só a F4 sozinha não tem o mesmo valor da F, né? Ela tem a ajuda da F3 aí. Portanto, o item 16 está falso. E o 32, se a mesa deslizar com aceleração constante, o sentido da força de atrito que age sobre o livro será da esquerda para a direita. Como ela é a única força que atua no livro, ela tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, né? Portanto, o item 32 é verdadeiro. A soma 32 com 8 dá 40, com mais 2 tem que dar 42. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.